pessoal, mais uma semana aí começando. Vamos seguir aí com a parte 2 aí do nosso estudo de Fibonacci. Vamos aproveitar a movimentação de hoje aí do índice do dólar para a gente conhecer um pouquinho mais do uso dessa ferramenta. E como eu falei no vídeo anterior, algo super importante para o uso das ferramentas de Fibo é você conhecer o comportamento do ativo quando em movimentos de tendência e quando em movimentos corretivos. Então a primeira coisa que você deve observar é na abertura, assim, a gente teve uma abertura em gap de alta que rompe uma resistência anterior. Se eu tenho um rompimento, eu quero aguardar a ocorrência de um pullback. Então eu tenho esse pullback acontecendo nessa área, em seguida o mercado fazendo fundo em nível superior. Aqui, outro ponto que eu quero chamar a atenção é para o padrão de correção. Então a gente falou no último vídeo que as ondas corretivas, normalmente as ondas simples, elas se comportam em três ondas. Onda A, B e C. Então a gente tem aqui uma primeira onda, onda A, depois a gente tem a onda B e em seguida uma onda C. Então aqui, se eu vejo que o mercado começa a falhar, eu posso acreditar que uma possível onda C está em andamento. Como a gente também falou, como eu também falei no último vídeo, a onda C, ela normalmente rompe o início da onda B, que seria aqui. Tá? Então a gente tem essa onda rompendo. Uma outra forma de você traçar o objetivo para essa onda é utilizar a ferramenta de projeção de Fibo. Eu pego a onda A, estendo, corrijo até a onda B e eu vou ter possíveis alvos para essa onda C. Então, aqui a ferramenta ela serve mais para validar a região de suporte. Depois o mercado se comporta, começa a fazer fundo em nível superior. E quando que a gente tem? Se isso é uma correção, significa que em algum momento eu vou ter a retomada do movimento. Quando eu sei que a retomada do movimento aconteceu? Quando eu tenho o mercado, preço, o ativo rompendo o topo da onda B. Então a gente tem esse que é o rompimento de uma região de resistência. Não preciso saber exatamente que isso aqui é uma onda B. Aqui eu tive um rompimento de uma região de resistência, tive defendendo um suporte, uma resistência que virou suporte, começou a trabalhar acima, rompe essa região. Pullback, aqui a gente falou da entrada na linha no último vídeo, e você tem um mercado andando. Então aqui você pode utilizar toda essa área de congestão, utilizar a ferramenta de projeção de Fibo, deixa eu tirar essa daqui, também para identificar um possível alvo desse movimento. Então aí é simples, pega a ferramenta projeção de Fibo, só estende a dimensão aqui e aí temos identificados possíveis alvos. E aqui um exemplo bem interessante do dólar hoje, de como é importante a gente ter flexibilidade na leitura, porque o mercado ele pode mudar a qualquer momento. Então, a gente tem um mercado abrindo em gap de baixa, depois ele começa a fazer fundo em nível superior. Se eu tenho uma abertura em baixa e ele começa a subir, eu posso entender que isso é um movimento corretivo. Então, até onde pode ir essa correção? Então, primeira coisa, ferramenta de preço Fibonacci, pego a mínima do movimento, estendo o começo dessa onda de queda, de baixo para cima, e eu vou ter possíveis alvos, 38, 50, 61 e 78. Então veja, se eu tive o primeiro movimento aqui, uma onda A, como a gente já falou, aí eu tenho uma onda B, eu vou ter uma onda C. Então, o que eu posso fazer? Projetar o alvo dessa onda C. Então, estendo a ferramenta de projeção da onda A, todo o movimento da onda A, vou na mínima do movimento da onda B, e eu tenho um alvo de 100% aqui. Em que momento vale a pena eu operar? Se isso é uma correção e ele vai retomar a tendência, eu teria que entrar nessa operação quando? Quando tivesse um rompimento de uma linha de tendência ou o rompimento da onda B. Aqui nesse caso, como movimento de queda do fundo da onda B. A gente não tem nenhuma dessas situações. O mercado continua subindo. Primeiro indício de que pode estar havendo uma mudança na direção. Então tem que estar atento a isso. Não aconteceu aquilo que a gente estava esperando, muda o foco. Começa a reavaliar o mercado. E essa reavaliação é super importante. A melhor coisa que existe é você fazer uma operação
quando você entende o que está acontecendo no mercado. É isso que traz segurança, traz conforto para operar. Então aqui a gente tem, ó, o mercado depois ele começa a fazer um movimento lateral. Então não adianta ficar buscando operação durante essa condição, né? É importante entender. Se você não consegue, vamos supor que a gente pense que isso aqui é um movimento corretivo dessa onda. A gente poderia utilizar isso. Aí a gente traçaria retração de Fibo, tá? E a gente tem os possíveis alvos. Ó. Aí a gente tem a mesma condição que a gente viu lá no índice, né? Ó, eu tenho uma onda A, depois eu tenho uma onda B, depois eu tenho uma onda C que rompe a onda B. Em seguida o mercado começa a trabalhar em nível superior. E aí aqui a gente tem um rompimento, ó, de topo, rompimento do topo também da onda B, né? Ó, aqui ele rompe a onda B e rompe esse topo. Aqui a gente tem um pullback e uma entrada para operação. Uma operação que não anda muito, né? Em seguida o mercado começa de novo a consolidar. Então aqui o mercado começa de novo um novo movimento corretivo, né? Ele fez um retorno à média, tentou retomar a tendência e falhou. Aí começou a correção. A gente pode acreditar que essa tendência vai continuar, né? Então se ele teve um movimento de alta anterior, traço o Fibo do movimento todo, e aí eu tenho os possíveis alvos, né? Então a gente tem aqui, ó, começou um movimento corretivo, ele fez uma primeira onda de queda, depois corrigiu, então a gente tem aqui uma onda A, uma onda B, tá? Então aqui falhou, né? Essa onda B, começou esse movimento, aí eu tenho uma onda C que rompe o fundo, aqui o início da onda B, né? O fundo da onda A rompeu. E aí o que a gente quer então? Se ele começa a trabalhar, ele defendeu, então veja, vamos tirar só esses níveis de Fibo para ficar mais limpo o gráfico. Então se eu tenho essa movimentação, ele defendeu nessa área, o que eu posso pensar? Eu posso identificar se eu tenho uma linha de tendência e eu tenho aqui uma linha de tendência. Eu tenho, onde que eu tenho o topo da onda B? Eu tenho nessa região. Tá? Então, qualquer rompimento da linha de tendência ou do topo da onda B no movimento corretivo de queda, né, de alta, uma correção de alta, é uma oportunidade para entrada numa operação de compra. Aí a gente tem o mercado rompendo essa linha de tendência, rompendo o topo da onda B, faz pullback, entrada para operação. Tá? Aí a gente pode também traçar projeção de Fibo, estende todo o movimento, estende a correção, e aí a gente vai ter os possíveis alvos dessa movimentação. Então por hoje é isso. É importante que estude principalmente os movimentos corretivos, né? Se você identifica, consegue, aprende, tem a habilidade de identificar movimentos corretivos, fatalmente você vai ter mais confiança nas suas operações e nas retomadas de tendência, né? Utilizar a ferramenta Fibonacci sem conhecer o comportamento dos movimentos corretivos acaba que fica meio sem sentido. Então faça essa prática, faça esse estudo. O que faz a diferença no operacional é você estudar o gráfico, é você aprender a organizar a leitura do gráfico e com isso organizar o seu operacional. Uma boa semana a todos, até o próximo vídeo.